tantas promessas de bênçãos de Deus, eles observaram, viram os milagres que Deus tinha feito, e eles saíram do Egito debaixo de uma promessa de Deus. E a promessa é essa, que eles haveriam de adentrar uma terra que mana leite e mel. E haveriam de atravessar o deserto. E a Bíblia diz que não foi muito tempo que eles chegaram na divisa da terra, e Moisés, ainda vivo, mandou que 12 espias fossem averiguar aquela terra, e para que eles pudessem criar uma estratégia para tomar a cidade de Jericó, andassem por toda a terra, conhecessem os pontos vulneráveis daqueles locais. E eles voltaram trazendo um relatório. Falou: Moisés, a terra realmente é boa, ela é como o Senhor falou que é, só que tem um problema, ou alguns problemas. Lá as cidades são todas muradas, muros muito altos, muito fortificados, e se tornam cidades intransponíveis, não dá para entrar nessa terra. E lá tem gigantes, homens que, quando nós chegamos perto deles, nós nos vimos como se fosse gafanhoto diante deles. E então esquece desse negócio de que é impossível nós adentrarmos essa terra. As pessoas se revoltaram e ficaram totalmente decepcionadas com Deus, e começaram a murmurar, a ponto de quererem até matar Moisés. 2 homens se levantam ali, por nome de Caleb e Josué, e dizem: olha, você não pode fazer isso. Se Deus tirou nada da mão do faraó, que dificuldade tem para colocar nessa terra? Deus vai nos colocar lá, Ele prometeu. Esse povo não vai ser nada diante de nós. E mesmo assim não acreditaram. E diz a Bíblia que Deus se revoltou com aquela situação e disse: só pode voltar para trás, vocês vão peregrinar no deserto. Vai acontecer o seguinte: nenhum de vocês que saíram lá do Egito vão entrar nessa terra, com exceção de Caleb e Josué, porque eles perseveraram em fazer a minha vontade. E os anos se passaram, 40 anos. Esse Josué, ele era um ajudante de Moisés, trabalhou fielmente ao lado do seu líder por mais de 40 anos, e agora o seu líder é morto. E eu imagino que ele até sonhou com a possibilidade de um dia ser líder, mas tudo tem um tempo, não é verdade? E nós chegamos diante desse texto aqui de Josué, capítulo 1, o versículo de número 9, diz assim: olha, eu não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Quando a gente olha sobre esse texto, olha que maravilha. Esta não é uma bênção incondicional. Ela tem algumas coisas que tem que ser feito para que ela aconteça em nossas vidas. Por que eu estou falando acerca desse assunto? Porque para Deus estar conosco, existem condições para isso. Quem nos tirou lá do mundo do pecado foi quem? Foi Deus, né? Quem está conosco nessa caminhada é Deus.
E a intenção é que Ele venha nos buscar e levar-nos para a Canaã celestial, não é verdade? Para que nós possamos estar preparados para isso, como nós ouvimos aqui domingo, há condições. E esse texto nos fala, irmãos, condições para Deus estar conosco nesta caminhada. É impossível brincarmos de ser crente. Talvez nós brinquemos com isso, mas Deus leva a sério. É verdade? Concordam? Deus leva a sério. Talvez você brinque de ser crente, mas Deus não brinca de ser Deus. Não é verdade? E Ele vela para cumprir a sua palavra. Então esse texto, ele vai ensinar algumas lições para nós. Se nós quisermos ser abençoados por Deus, se quisermos ser felizes nessa trajetória e alcançarmos as promessas de Deus, a salvação, ela é incondicional no sentido de que você não possa comprá-la. A salvação é totalmente gratuita, mas custa caro mantê-la. Não é verdade? Porque a própria Bíblia diz que sem santificação, quem sabe do versículo? Ninguém verá o Senhor. Salvo é de graça, né? Mas existe um preço para pagar nessa caminhada. E não dá para viver nessa caminhada sem estarmos meditando na palavra de Deus e procurando fazer aquilo que a palavra de Deus ordena a todos nós. Eu acho que eu vejo aqui pelo menos 4 princípios para que nós possamos ter a convicção de saber que Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida. Escute só, presta atenção que eu vou dizer para você aqui. Talvez Deus está falando com você nessa noite. Era o momento de uma grande decisão na vida de Josué, não é verdade? E todos nós, às vezes, na nossa vida, precisamos tomar decisões. E o texto começa assim, olha: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora. Levanta-te, pois, agora. Passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. O que eu entendo nestes versículos, o que eles falam comigo, que Deus tem, porque Deus fala assim: levanta agora. O momento é agora. Deus tem tempo determinado para todas as coisas. Não é verdade? Aleluia. Josué foi um homem escolhido por Deus para ser um líder, porque ele sabia andar em consonância com o tempo de Deus. O momento certo que Deus determinou, o momento é agora. E quantas as vezes nós não entendemos e não compreendemos este agora de Deus? E agora é hora de fazer o quê? Na hora dessa decisão, né? O que é que eu vou fazer neste momento? Entendermos o tempo de Deus na nossa vida. A Bíblia diz, lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, que para todas as coisas existe um tempo determinado. Minha mãe dizia assim, que o apressado, como é que é? Come cru. É a pessoa que não sabe esperar em Deus. É a pessoa que não sabe esperar o tempo de Deus para Deus agir na sua vida. A pessoa precipitada em suas ações, precipitada em suas atitudes, precipitada no falar. Leia atentamente o capítulo 3 de Eclesiastes. Você vai entender que o tempo assim, há tempo de falar e tempo de ficar calado, né? Há tempo de juntar pedras, mas há tempo de esparramar
tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar. Tem um livro lá no versículo de Provérbios, fala assim, que mel demais não é bom. Tudo demais faz mal, né? Namorar demais não é bom, beijar demais não é bom, tudo demais não é bom. Tem aquele que é totalmente desequilibrado. Ele não sabe ser guiado pelo Espírito de Deus. E é onde nós tomamos decisões erradas, precipitadas. E daqui a pouco, irmão Paulo, o sangue esfria, não é verdade? Você cai em si, poxa vida, eu não deveria ter feito aquilo. Tem decisões na nossa vida, primeiro, que nós nunca devemos tomar. Está fora da palavra de Deus. Você vai ver aqui. E outras, você nunca deve tomá-las com sangue quente. Nada se faz assim. Nada se faz assim com sangue quente. As coisas precipitadas. Hoje eu estou nervoso, então fecha a boca e não fala nada. Porque da pessoa está com a boca nervosa, só sabe quem não deve. Não é verdade? Você é passivo disso, de ter um desequilíbrio emocional. Mas é impossível e não é concebível a ideia de você ser controlado ou você tomar decisões controlado por esse descontrole. Hoje não dá para tomar decisão. Não dá, porque eu não estou no meu normal. Eu vou dobrar o joelho, eu vou orar. Se é crente, porque crente ora. A primeira coisa que o crente tem que aprender a fazer na sua vida é falar com Deus. É inconcebível a ideia de você viver uma vida cristã sem orar. Não existe, irmãos, esse negócio. E eu vou ser muito claro com vocês. Às vezes as pessoas procuram, pastor, ora em favor daquela causa. Mas será que você está orando em favor daquela causa? Porque a Bíblia diz assim, aquilo que dois... Sabe por que ele não responde? Eu oro. Estou dizendo mim, para homem, para mulher eu oro. Mas será que você ora? Eu levanto 5 horas da manhã para orar. Mas você levanta 5 horas da manhã, você realmente quer a bênção de Deus na sua vida? Deseja? Aí nós entramos num acordo nós dois. O que 2 ou 3 concordarem aqui na terra será concordado lá no céu. Então eu estou aqui 5 horas da manhã, orando em favor da tua família. Quer família abençoada, quer estar em acordo comigo nessa oração? Vem para cá, para lá. Orando pelo teu casamento. Quer casamento abençoado? Vem para cá, orar juntamente comigo. Não, vou estar em acordo. Aquilo que 2 ou 3 ligar aqui na terra, como é que diz a Bíblia? Será ligado no céu. Não é assim que diz a palavra? A sua vida financeira. A minha missão é poder fazer essa mesma coisa. Eu não estou nem aí com a família de ninguém. Minha família, todos casados, minhas filhas são casadas, são filhas de pessoas abençoadas. Estou nem preocupado. Mas o meu dever como pastor é orar por você. E em segundo lugar, te alertar que eu vou entrar, para você não entrar no caminho da desgraça, no caminho terrível. Sem oração, conosco é assim. Lá no mundo se resolve de todas as maneiras, mas você não está no mundo. Você não é filho do mundo, você é um filho de Deus. Aleluia. Você é um filho do reino. E filho do reino age totalmente diferente do mundo. Amém? Amém. O nosso comportamento, as nossas decisões terão que ser tomadas ao ouvir Deus. Josué ouviu Deus falando assim: Josué, levanta agora. O momento é agora. E eu pergunto para você: Deus falou com você, é agora? Ou antes de você tomar essa decisão? Se não, abaixa a crista, fique no teu lugar, espere no tempo de Deus e na vontade de Deus. Porque aquele que se humilha debaixo da potente mão de Deus, a seu tempo Deus o exaltará, diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, então é o que a palavra de Deus quer dizer. Se você quer Deus com você, aprenda isso, andar no tempo de Deus, andar em sintonia com Deus. Pessoas que compram as coisas fora do tempo, que mudam fora do tempo, enfim, todo tipo de
decisões fora de tempo e depois sofrem as consequências porque não consultaram a Deus. Falam coisas fora do momento. Quantas vezes aconteceu um contratempo da vida, mas quando ele chegar aqui em casa, eu vou ter uma conversa com ele. O camarada passou o dia inteiro cheio de problemas, cheio de dificuldade. Ele está caçando alguém para brigar, Sebastião. Não é verdade? Da chute até na sombra, Sebastião, quando ele briga. Aí, quando ele chegar aqui em casa, o cara pôs o pé dentro de casa, a mãe tem. Vai dar certo? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai funcionar. Por quê? Porque fala fora da hora do tempo. Não é verdade? Então tudo tem um tempo determinado. Isso é vice-versa. A mulher na cabeça aqui, tem aquele moleque lá perturbando daqui, perturbando dali, chorando, né? Passou um dia na perturbação, naquela complicação, e o camarada chega em casa e quer namorar, rapaz. Que mulher que vai ter a cabeça para namorar numa situação como essa? Tudo tem um tempo determinado. Nós temos que saber entender que a composição psíquica e emocional de um homem é totalmente diferente de uma mulher. O homem que se submete, eu vou casar, tem que entender o que é mulher, que ele vai dar com ser complicado. Complicado não, diferente da gente. Precisa ser entendido. Aí depois a gente não dá conta de resolver a responsabilidade que está sobre nós. Porque é um ser movido com emoções diferentes das nossas. Nós precisamos entender isso aí. E a gente destrói as coisas, né? Toma decisões precipitadas, falam coisas fora do momento e depois vai ficar chorando o leite derramado. Aí vai ter uma abençoa minha vida. Poxa vida, eu faço tudo e não vai ser abençoado. Nunca vai ser abençoado. Eu oro, e Deus não responde. Sabe por que não responde? Porque Pedro escreveu assim: vós, maridos, vivei a vida comum do lar com sabedoria. É esse conjunto. Dando honra à mulher. Como é que eu vejo? Como um vaso mais fraco, para que não seja, aí que vem o problema, impedida as vossas orações. Quer dizer que se eu não honro a minha esposa, se eu não respeito a minha esposa como uma pessoa totalmente diferente de mim, na hora que eu dobrar o joelho, irmão Paulo, a janela está fechada. É isso que a Bíblia quer dizer. É isso que a palavra quer dizer. Então antes, você fala assim: vigiai e orai. Eu vou dar consonância com a palavra de Deus e depois vou dobrar meu joelho para falar com Deus. No tempo certo as coisas precisam acontecer em nossas vidas. Aprenda a andar em sintonia com Deus, a viver uma vida cristã, se é que você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador. Em segundo lugar, Deus está conosco quando as coisas são do jeito dele, não é do nosso jeito. Nós estamos aprendendo a andar segundo a nossa cabeça. E não é isso que a Bíblia diz. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. As coisas têm que ser conforme Deus quer e a sua palavra determina. Não é segundo a nossa ideia, não é segundo o nosso impulso. Se você tomar decisões assim, você vai ter que arcar com as consequências negativas. Mas fulano fez, ele não é filho de Deus, você é filho de Deus. Ele não conhece a palavra, você conhece a palavra. E a partir do momento que você nasceu de novo, você crucificou a sua carne, os seus desejos com Cristo, para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Não é segundo a nossa carne, nossas paixões, nossos ímpetos. Olha o que Deus diz no texto aqui, ó, o versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Enche a tua boca da palavra de Deus. Antes, medita nele de dia e de noite, para que você tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele
está escrito: então farás prosperar o teu caminho e você vai ser bem sucedido. Mas se você andar segundo a palavra de Deus, porque Deus tem um compromisso com a sua palavra, Deus vela para cumprir a palavra dele. Não tome decisões fora da palavra de Deus. Amém? Amém? É assim que Deus está falando aqui hoje. Ele quer te abençoar, mas primeiro você precisa andar conforme a palavra de Deus determina. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Estamos vendo pessoas colherem consequências terríveis na vida porque não querem andar segundo a palavra de Deus. Existe um princípio na Bíblia: a família não é projeto nosso. Quando você nasceu, Deus já tinha prometido, projetado a família. Quando Matusalém nasceu, o mais velho, Deus já tinha projetado a família. É um projeto divino, não é projeto nosso. Não se brinca com aquilo que Deus projetou. No livro de Malaquias, Deus fala assim: eu sou testemunha da mulher com que você casou. Eu estava lá no dia que você... Eu prometo ser fiel todos os dias da minha vida. Deus estava lá. Não era só aqueles padrinhos. Ele fala: eu sou testemunha daquela mulher que você fez uma aliança com ela e prometeu ser fiel a ela em todos os momentos da sua vida. Na alegria, né? Na dor, na juventude, quando fica mais velho. É assim que acontece. Paga caro as pessoas que não andam nesse caminho de Deus. Eu conheci um homem, um grande músico do evangelho, um grande maestro. Esse homem, ele ficou famoso numa certa região do nosso estado. E quando ficou famoso, ele estava com certa idade, aí o diabo lançou um laço na vida dele. Escuta o que eu vou te falar. Escuta bem o que eu vou te falar. Lançou um laço. Apareceu uma mulher na vida dele. Pô, essa mulher é toda da minha vida. Ó. E a irmãzinha que orou, consagrou a vida, que fez esse homem se tornar um músico famoso, montou uma grande escola de música, tinha dinheiro, foi fiel a ele a vida toda. Largou da irmãzinha e deixou pra lá, foi viver a vida dele curtir, achando que era garotinho, achando que estava com essa bola toda. Minha mãe dizia assim que o diabo faz a panela, mas não faz a tampa. Aí chegou o dia de você: vem cá, hoje é o dia de eu estar com você. Deus tacou-lhe um derrame, metade do corpo ficou totalmente paralisado. A mulher levou ele um advogado, tomou a metade daquele que ele tinha, porque o resto não podia tomar, porque era da família. Pegou ele, levou lá e voltou na casa da irmã. É assim que esse tipo de caso que eu estou dizendo para vocês, eu estou com 67 anos. Eu já vi 3 casos desse tipo. E a irmã falou assim: graças a Deus, o Senhor ouviu a minha oração. Falou: fica aí deitado, eu vou trocar tua roupa, vou colocar. Eu quero ver você correr atrás da mulherada agora. Corre agora. Não brinque com uma mulher fiel, crente. Você não precisa brigar com ninguém, minha irmã. Fala com o advogado dos advogados. Fala com Deus. Coloca na mão de Deus que Deus resolve o problema. O mesmo Deus que eu quero dizer assim, que trouxe a juventude para Abraão, ele faz o camarada ficar imundo. Pode ter certeza disso, irmão Sebastião. Mas com Deus ninguém pode brincar. Não brinca com Deus não, porque a coisa é séria. Então aprenda a andar, a fazer as coisas do jeito de Deus. Não saia da sua boca nenhuma palavra, a palavra antes medida nela de dia, de noite, para que você tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, quer ser abençoado. Anda segundo a palavra de Deus. Anda segundo a palavra de Deus, que Deus vai abençoar a tua vida. Chegue diante de Deus com propriedade.
esforçado para obedecer aquilo que o Senhor determinou que eu tivesse fazer. Então, Senhor querido, ó meu Pai, ouve a minha oração. Eu digo para você que Deus vai abrir a janela dos céus e vai responder a oração do crente vivo. Deus vai responder, Deus vai abençoar o teu lar, a tua família, os teus negócios. Mas é uma questão de fidelidade com Deus. Em terceiro lugar, você terá Deus contigo quando você estiver no lugar determinado por Deus. Olha, Deus funciona, Josué. Ele, do versículo 3 e 4, ele coloca o termo: toda essa terra é tua. Eu tenho um compromisso com você e com essa nação. Tudo isso aqui é de vocês. Lutem e se esforcem, tomem posse, porque eu dou para vocês. É de vocês isso aqui. O que Deus quer dizer é o seguinte: olha, eu não tenho compromisso fora dos limites. Aqui dentro dos limites é teu. Não busque alegria e nem felicidade fora do teu casamento. Não busque. Deus tem um compromisso de abençoar os termos aqui, ó. A casa do Nelson Passos Guiga aqui, a família, filhos e netos, as bênçãos de Deus, eu prometo estar aqui. Fora daqui, se você pisou fora daqui, você está fora do compromisso. Então Deus nos abençoa dentro do perímetro que Ele determinou que nós estivéssemos. Eu não tenho dúvida que eu estou em tempo de bênção aqui na cidade de Cravinhos, porque eu tenho absoluta certeza que foi Deus que me trouxe para cá. E daqui vou ficar aqui, só saio daqui quando Deus mandar e quiser. Amém? Pastor, e o pastor Clareiro é um instrumento de Deus para esse direcionamento. É por isso que eu oro por ele todo dia. Então saiba disso, você precisa aprender a andar dentro dos termos de Deus. Eu não posso me levantar contra o meu pastor, eu vou me dar mal. Em alguma área da minha vida Deus vai tratar comigo. Eu não posso me levantar contra minha esposa, minha família, Deus vai tratar comigo. Eu não posso ser infiel nos meus negócios, Deus vai tratar comigo. Porque existe um perímetro que eu não posso sair daquilo. Deus tem um compromisso com você. Deus jamais tem um compromisso com crentes irresponsáveis. Crentes que não levam as coisas a sério, os seus negócios, o seu casamento, a sua vida. Eu acho fantástico. Quem não tem para você ler o livro de Levítico? Fala assim, mas Deus é exigente demais. É milímetros. Era a posição certinha de colocar tributal, de ficar aqui, essa de cá, assim tem que ser feito assim. A roupa do sacerdote não poderia ter costura. Eles tinham que bater o ouro e preparar o ouro e fazer fio de ouro desse, e costurar aquilo com fio de ouro. Tinha que ser assim. É assim que Deus quer. Deus quer as coisas do seu jeito. Procure servir a Deus assim, agradar a Deus. O que é que Deus queria fazer e queria dizer com aquele fio de ouro, aonde às vezes ninguém estava percebendo e vendo? Porque ele quer dizer o seguinte: que a minha presença está nos lugares aonde ninguém vê, aonde ninguém enxerga, ali eu estou. Então tem que haver um cuidado em todos os detalhes da nossa vida. Nós temos que ser caprichosos dentro da nossa casa. A nossa casa tem que ser aciado, organizado, cheiroso, porque foi um presente de Deus para nós, mas não é verdade? Foi Deus que nos deu. Nosso carro tem que ser lavado, cuidado, porque foi Deus que nos deu. É propriedade dele ainda. É verdade? O nosso casamento tem que ser cuidado, zelado. Foi Deus que nos deu. A nossa esposa tem que ser amada, paparicada, não é verdade? Presenteada, porque foi Deus que nos deu, meus irmãos. É presente de Deus em nossas vidas. Eu costumo dizer, afirmar: um homem sem mulher está perdido. Homem sem mulher é um cachorro perdido no mato. Ele não toma banho, não arruma a cama. É pouco dia ele vira um gadareno da vida. Quer que eu coloque para o mar e colocar a mulher por dentro da vida dele? Ela acerta, ela arruma a vida dele.
E tem camarada que fica caçando, sabe? Caçando, vai caçar até achar. Quando cair na armadilha do diabo, vai ver: pastor, ora por mim, pastor, ora por mim, não é assim? Mas a pessoa fugiu daquele local onde Deus está comprometido com ele. Se você ficar aqui, eu te guardo, eu te abençoo, eu abençoo o teu lar, o pão não vai faltar, o serviço não vai faltar, nada vai faltar na tua vida. Mas você tem que estar comprometido comigo. E quarto lugar, Deus está conosco quando você faz aquilo que Deus determina que você faça. Tem pessoas que ficam inventando moda, saindo das suas obrigações, inventando aquilo que não deve fazer. Tem o rei de Israel, ele ficou muito abençoado, o rei que mais reinou em Israel, e muito rico. Um dia ele ia sair para uma guerra, aí ele não saiu para a guerra sem que oferecesse o sacrifício. Não foi assim? E aí o sacerdote começou a demorar. Falou: quer saber de uma coisa? Eu sou rei, homem de Deus, abençoado por Deus, eu mesmo vou fazer o sacrifício. Deus não mandou que ele fizesse sacrifício. Deus só mandou que ele fosse rei. A política estava na mão dele, mas o lado da religião não estava com ele. Quando ele começou o ato do sacrifício, o sacerdote chegou. Não se meta a fazer aquilo. Eu tenho que falar. Aquilo que não compete a você. Tem camarada que sabe costurar roupa, ele sabe passar roupa, ele sabe que tudo que a mulher faz, ele não sabe, não tá bom para ele. Ele sabe tudo. Fica na tua, querido. Vai trabalhar e trazer um alimento para dentro da casa. Deixa a mulher cuidar da casa. Ó, mulher, onde é que você quer colocar isso? Coloca aqui, eu coloco aqui, acabou. Faça aquilo que compete a você fazer. Na sua área profissional, da mesma forma. O camarada, se dá para ser pedreiro, vai ser um bom pedreiro. É melhor ser um bom pedreiro do que um mau engenheiro. Eu conheço pedreiros muito bem sucedidos na vida. E conheço advogado que está na cadeia, amigos meus, porque foi um mau advogado. Vê a diferença? Cada macaco no seu galho. Não é verdade? Cada um na sua. Às vezes, muitas das pessoas, marido se intrometendo naquilo que cabe à mulher fazer. O homem não dá conta de fazer, irmão. Não tem um homem que dá conta de fazer. Com todo o nosso físico, com toda a nossa capacidade muscular, nós não temos, meu Paulo, a capacidade psicológica de aguentar a pressão que uma mulher aguenta, as dores que uma mulher aguenta. É impressionante. Então vamos fazer aquilo que não compete nós fazemos. Vamos ficar na nossa, né, Souza? Levanta cedo, vai lá, trabalha. Não é assim? Tem que fazer assim. Vamos ser pessoas abençoadas por Deus. A Bíblia fala assim: dê honra a quem tem honra. Se eu não sei, eu não sei. E outra coisa, a gente entender que mesmo na nossa área, tem pessoas que sabem mais do que nós. Temos que ter a humildade. Deus coloca você ao lado de uma pessoa para te ensinar, para te ajudar. Pessoas que sabem mais que você, e você, com esse espírito de orgulho, não aceita. Eu tenho visto isso muito em igreja. Acontece na igreja. Deus traz uma pessoa de mais capacidade, e os camaradas, as mulheres, ficam tudo com dor de cotovelo, como: a irmã vai roubar meu carro, só ela agora, só ele agora. A pessoa, Deus está levando a pessoa para ajudar na igreja, para somar, não é verdade? Para ensinar aquilo que ele sabe. E as pessoas, movidas por um espírito de orgulho, não se submetem a isso. O que acontece? Trava. A obra trava, a família trava, a empresa trava. Porque nós precisamos ser assim. É cada um na sua posição. Aleluia. A pessoa tem que entender que às vezes ele é um grande empresário, mas é um mau marido, é um mau pai, não sabe ser pai, tem que sentar para ouvir de outro. Mas a pessoa é um bom pai, um bom marido, mas é um mau empregado. Tem que sentar para ouvir conselhos, orientações, para saber como viver com o patrão, com seus amigos do setor de serviço. Na verdade, fazer aquilo que determinou o seu patrão, entender essas coisas. A vida é assim. Nós não somos o dono da razão, não sabemos tudo.
Fique aonde Deus te colocou. Faça aquilo que Deus determinou que você faça. Seja sucesso e bênção de Deus no lugar onde Deus te colocou, que você vai ver o nome de Deus sendo honrado e abençoado na tua vida. Seja grato a Deus pela família que Deus te deu, pelos filhos que Deus te deu, pela casa que Deus te deu, pela igreja onde você congrega. Seja grato a Deus por isso. Tem um camarada uma vez que chegou para mim, e é parente meu, mas tudo tem defeito para ele, tudo tem defeito, tudo errado. Eu falei, cara, vou dizer para você uma coisa. Eu falei assim que eu tenho que pensar com ele. Você vai chegar lá no céu, na hora que você botar o pé para dentro do céu, você vai olhar, poxa vida, eu pensei que isso aqui fosse melhor um pouquinho. Você vai conseguir achar defeito até no céu. O problema não estão as coisas, o problema está nos olhos dele. Esse é o problema. Porque se nós tivermos bons olhos, a Bíblia fala que os nossos olhos é a janela da alma. Se você vê com os bons olhos, você vê coisas boas em todos os lugares. Todas as pessoas têm coisas boas para oferecer, é verdade, para o reino de Deus. Todas as pessoas têm qualidades boas. Esqueça do lado negativo, valorize o positivo. É assim que Deus faz conosco. Como é que uma igreja funciona? Funciona com aqueles que são voluntários, com aqueles que querem. E olha que tem muita gente que tem capacidade, mas não quer. Lembra do camarada que nos contou uma parábola? Que o Senhor chamou isso para trabalhar e falou: eu vou, mostra que eu vou, para contar comigo. Foi nada. Procurou outro, não. Mas ele pensou depois, rapaz, meu Senhor me chamou, acho que eu vou. Aí o Senhor, nem esperando ele estar, ele aparece para lá. Você vê? Eu percebi, eu vi. Deus fala que esse segundo foi melhor do que o primeiro. Porque Deus conta com aqueles que estão disponíveis. E às vezes tem menos capacidade do que os indisponíveis. Está entendendo o que Deus quer dizer aqui? Quando você vê Deus levantando alguém para fazer algo na igreja, ou o pastor chamando alguém para fazer algo na igreja, não murmura não. Eu poderia estar fazendo isso. Faça para você. A pastor chamou aquela irmã, chamou. Por quê? Porque você não quis ir. Não sabe nada, não sabe nada, você sabe, mas você não quer. Não quer, você não tem tempo. Então Deus pega aquele que às vezes não tem nenhuma capacidade. Para quê? Para que o nome dele seja honrado e glorificado através da vida daquela pessoa. Nós precisamos entender isso. Fique na vocação que você foi chamado. Se coloque na posição. Deus falou a Josué: fica aí, não saia, faça tudo como eu te mandei. Tu farás este povo herdar essa terra. Se você ler do começo ao fim do livro de Josué, você vai ver uma vida de vitória, com um objetivo só: lutar para conquistar a terra. Ele morreu com esse objetivo. Ele começou com esse objetivo e terminou com esse: nós vamos conquistar essa terra. Ele termina o livro dizendo assim: olha, nós conquistamos muita coisa, e muita coisa ainda falta para conquistar. Vocês sabem qual é a minha vida? Se vocês quiserem servir os deuses desta terra, vocês podem servir. Só que eu e a minha casa vamos continuar servindo o Senhor. Vamos continuar andando na palavra do Senhor. Ele quer dizer: o caminho do sucesso, o caminho da bênção, o caminho da presença de Deus na minha vida é servir ao Senhor, é estar com o Senhor. Fique de pé em nome do Senhor Jesus.